Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da escritora Svetlana Alexievich. Svetlana, ela nasceu na Ucrânia em 1948, ela cresceu na Bielorrússia, ela é escritora, ela também é jornalista, recebeu vários prêmios importantes, dentre eles ela foi laureada do Prêmio Nobel de Literatura, isso em 2015, e com o Nobel ela também acabou ganhando visibilidade mundial, isso também consequentemente aumentou o interesse dos leitores em conhecer as obras dela, movimentando ali o mercado editorial, pelo potencial de vendas. Em 2016 o livro ele chegou ao Brasil. E que bom que ele chegou ao Brasil, porque eu gostei muito de conhecer essa obra. Esse, na verdade, é o meu segundo contato com a escritora. O primeiro livro que eu li dela foi Vozes de Chernobyl, que está entre os meus livros favoritos da vida. Foi uma leitura que me impressionou muito. Mas esse aqui também ele foi muito importante, porque eu aprendi algo que eu não sabia sobre a Segunda Guerra Mundial. Bom, aqui no Brasil, na verdade, foi publicada uma coletânea de 5 livros, incluindo Vozes de Chernobyl, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, O Fim do Homem Soviético, As Últimas Testemunhas e Meninos de Zinco. E esses livros que eu ainda não li, tenho muito interesse em conhecer. Bom, mas aqui nesse livro, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, nós vamos encontrar aqui um novo olhar sobre o campo de batalha, porque aqui ela vai fazer uma reconstrução da história da Segunda Guerra Mundial a partir da perspectiva das mulheres soviéticas, e elas participaram ativamente no combate. Então o livro aqui ele vai reunir relatos e testemunhos dessas mulheres soviéticas, que participaram especialmente das operações contra a Alemanha nazista. Todos esses relatos e testemunhos, eles foram construídos a partir de suas memórias, das suas lembranças, e assim, fiquei muito impressionada com a estimativa que ela deu aqui, desse quantitativo de mulheres, porque foram cerca de 1 milhão de mulheres que serviram o Exército Vermelho na guerra. E eu fiquei me perguntando, onde estão essas mulheres nos livros e na própria história em si. Svetlana, ela também comenta aqui que a participação das mulheres na guerra, isso não foi uma exclusividade do Exército Vermelho, que na Segunda Guerra Mundial o mundo acabou testemunhando o fenômeno feminino na guerra, mas que também tinha mulheres servindo tropas armadas de muitos outros países. Por exemplo, nas tropas inglesas foram 225 mil mulheres, nas tropas americanas foram cerca de 450, 500 mil, e nas tropas alemãs foram 500 mil mulheres. Aliás, ela fala aqui também que isso não é algo exclusivo da Segunda Guerra Mundial. Ela vai fazer aqui, logo no começo do livro, uma breve contextualização histórica sobre a participação das mulheres na guerra. E ela comenta sobre registros no século IV a.C., em Atenas e também em Esparta, em que as mulheres elas lutaram nas tropas gregas. Ela menciona também que as mulheres elas participaram da campanha de Alexandre o Grande, que as eslavas elas iam para a guerra com seus pais e com seus maridos. Mas ela fala também que na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra ela já aceitava mulheres na Força Aérea Real. Ou seja, essa questão da participação das mulheres na guerra já vem de um longo período histórico e isso praticamente não é falado. Eu confesso para vocês que para mim foi uma grande surpresa, eu não sabia mesmo da participação feminina em massa, como combatente direta. O que eu já tinha lido sobre a participação das mulheres na guerra era de forma indireta, como por exemplo, enfermeiras. Essa, por sinal, é a que eu mais vejo nos livros, e aqui nesse livro também nós temos relatos de muitas delas. Mas também já li que as mulheres elas trabalhavam em fábricas durante a Segunda Guerra Mundial, que elas também costuravam meias, roupas, mantas, enviavam para os soldados, principalmente na época do inverno rigoroso, mas eu nunca li nada sobre as mulheres diretamente ali no fronte, e nem nas diversas profissões militares que elas exerceram na Segunda Guerra Mundial. Então as mulheres elas dominavam diversas especialidades militares, inclusive aquelas que eram consideradas as mais masculinas. Então pasmem, porque os relatos que compõem aqui o livro são de mulheres que trabalharam como franco-atiradoras, tanquistas, tratoristas, mecânicas, soldados de infantaria, atiradoras de metralhadora, soldado fuzileira, comandante de canhão aéreo, piloto, soldado motorista, batedora, operadora de artilharia aérea, partizã. Também tem testemunhos aqui de mulheres que atuaram como terceiro sargento na área de comunicações, sargento controladora de tráfego, telefonista. Como eu falei, aqui também tem muitos relatos de enfermeiras, cirurgiãs. Então, saber de tudo isso já fez com que essa leitura ela valesse muito a pena, porque eu aprendi algo, como eu falei, sobre a Segunda Guerra Mundial, que até então eu não sabia. E daí eu fiquei me perguntando, por que eu nunca li sobre isso, Por que as mulheres, elas não aparecem nos livros, nesse tipo de narrativa,
Onde estão as mulheres, né, nessa história? Realmente o que a gente percebe é que as menções sobre a participação feminina na guerra, elas são escassas. E esse livro, ele é importante porque ele dá representatividade, dá visibilidade às mulheres no fronte, já que isso de fato aconteceu. E essa invisibilidade, né, dada a participação das mulheres na guerra, dentre outros motivos, também se deve a esse imaginário referente à feminilidade. Ou seja, né, a imagem da mulher marcada, né, conforme atributos de sensibilidade, ao que é emotivo, a delicadeza, fragilidade, vaidade. E o livro ele vai trazer aqui atuações femininas que se contrapõem à ideia dessa mulher pacifista, maternal, criadora de vida. Então, não falar, né, sobre a participação das mulheres inviabiliza, na verdade, fazer uma leitura dessa mulher que é capaz de tirar vidas, de protagonizar ações violentas, de imagens consideradas antinaturais, e também porque são narrativas que não se encaixam nas histórias, por mais que a gente vê sobre a guerra, né? Porque o imaginário, né, quando a gente fala em guerra, o domínio desse território ele é masculino, tanto que a maior parte, né, dos registros que a gente lê sobre guerras é por homens sobre o viés masculino, que vai evidenciar a luta, a glória e por aí vai. E assim, uma coisa que me impressionou é que esse livro ele foi publicado em 1980 e o quanto que esse assunto ele é atual, tanto o assunto sobre guerra, né? O tema da guerra, infelizmente, é um tema atual, esteve sempre presente na história da humanidade. Além dessa questão sobre gênero, também é uma discussão atual. Bom, mas esse livro aqui ele demorou 10 anos para ser publicado, até mesmo porque ela fez uma extensa pesquisa documental para poder coletar os dados. Ela viajou por todo o país, né? Da então, na época, União Soviética. Ela fez entrevistas, foram mais de 500 encontros que ela parou de contar por aí e ainda teve que selecionar, né, aquilo que realmente, todo o material, né, aquilo que realmente iria para o livro. Fora que esse livro ele também sofreu censura. No começo aqui da leitura ela vai mostrar aqui as partes que foram censuradas, os motivos, né, mencionados pelo censor. Ela também transcreve os textos dessas entrevistas. Ela também faz comentários de forma romanceada, então é bem interessante essa metodologia que ela utiliza aqui. Inclusive ela fala sobre como ela chegou a essa metodologia, inclusive aqui ela vai falar sobre o processo de escrita dela, como ela chegou nesse tipo de narrativa, né, que ela traz aqui, dando foco na voz, nessa questão oral. Então aqui a gente tem relatos dessas mulheres que falam que elas tinham realmente vontade de ir para o fronte. Algumas eram selecionadas para ser enfermeira ou para trabalhar mais internas, não, muitas delas queriam realmente ir para o fronte. Muitas mulheres franco-atiradoras, elas tinham excelentes pontarias, melhores que muitos homens, e elas eram condecoradas também. Fala também como também tinham que se vestir como homens, até mesmo porque não tinha uniforme feminino, né? Então, sapato era masculino, a roupa toda, até as roupas íntimas eram todas masculinas. Inclusive tem um relato, né, que fala que ela chegou de vestido para se apresentar, para servir. Ela entrou por uma porta com o vestido e ela saiu com uma roupa masculina e cortaram a trança dela. Fala muito também sobre a desconfiança dos comandantes com relação às mulheres na guerra. Esses comandantes não davam credibilidade a elas, mas elas se mostravam muito valentes, com muita força de vontade, bravura. Ela fala também, por exemplo, que ela queria contar não sobre a história da vitória, uma história grandiosa, e sim falar sobre histórias individuais, corriqueiras ali no cotidiano das mulheres na guerra. Então ela se importou com essas minúcias. O que ela quer mostrar aqui são as riquezas dos detalhes, e que para elas mulheres elas contam muito bem isso, né? Então é isso, pessoal, vim comentar brevemente sobre a minha experiência de leitura. É claro que existem muitos outros pontos, muitos outros aspectos sobre essa obra aqui. Inclusive, se você já leu, fique nos comentários, né? A gente continua a nossa conversa aqui nos comentários sobre o livro, isso que é excelente também, a gente poder continuar essas discussões. Mas a minha intenção aqui é dar uma ideia geral sobre o que trata a obra, até mesmo porque eu confesso para vocês que a minha casa está em obra. Isso, esse fundo aqui hoje vai ser essa parede branca mesmo, mas eu não poderia deixar de passar aqui para conversar um pouco com vocês sobre esse livro e deixar registro aqui no canal. Então, como eu falei, né? Se você leu esse livro, deixa aqui nos comentários, compartilhe como que foi a sua experiência. Podem sinalizar aqui aquilo que mais te chamou a atenção. Caso você tenha se interessado por esse livro, o link está aqui embaixo no box de informações. É isso, pessoal, deixa aqui minhas recomendações. E se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever, ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos e os projetos aqui do canal. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.